Olá pessoal, sejam bem-vindos à disciplina de Contabilidade Gerencial. Meu nome é Roberto Weber e eu serei o professor responsável por trabalhar essa disciplina com vocês nesse semestre. Essa é a nossa primeira aula, é uma aula de apresentação, onde eu vou detalhar um pouquinho mais sobre o nosso plano de trabalho, o nosso plano de ensino. Antes de mais nada, vamos entender qual é o objetivo da disciplina. Apresentar conhecimentos sobre a contabilidade gerencial, dando ênfase aos custos e também à formação de preços de venda para indústria, comércio e serviços. Para a gente chegar nessa parte um pouco mais prática, a nossa ementa indica alguns tópicos relativamente mais teóricos, que seriam as próprias teorias organizacionais para o controle gerencial, ou controle gerencial em si, o papel da controladoria dentro das organizações, a gestão no ambiente organizacional e aí então finalmente os diferentes métodos e o impacto que eles exercem sobre esse controle. Por fim, a avaliação de desempenho e o BSC, o Balanced Scorecard. Então, para entendermos essa disciplina, nós vamos utilizar uma bibliografia básica, que é aquilo indicado pelo próprio curso, com o livro Controle Gerencial, uma abordagem gerencial no contexto econômico, comportamental e sociológico. Esse é um livro que, apesar de indicar aqui 2003, eu só trouxe assim porque ele está no PPC dessa maneira, o plano pedagógico do curso, mas ele já possui edições mais atualizadas, mais recentes, então nós vamos utilizar ele como base e ele está disponível também na biblioteca virtual da Unemat. Nós teremos ainda o próprio livro do Meglionini, o Evandir, que é uma referência de certa maneira no Brasil, quando se discute custos, análise e a gestão de um modo geral, e aí esses dois vão ser juntados para que a gente possa exercer efetivamente a contabilidade gerencial. De início, essa nossa primeira aula é para explicar um pouquinho quem eu sou, como vai funcionar, tá? Então eu quero me apresentar adequadamente para vocês. Meu nome é Roberto Weber da Silva, eu possuo graduação em Ciências Contábeis pela própria Unemat aqui da nossa cidade. Faço também uma outra graduação nesse momento em Direito pela Unemat, no campus de Barra do Bugres. Sou pós-graduando, faço também uma especialização em Finanças, Tributos e Perícia, também oferecida pela Unemat, aqui em nossa cidade. Eu tenho sido professor seletista da Unemat desde 2018, um pouco depois que eu me formei. Alguns que já me conhecem, já contei essas histórias, enfim, já falei um pouquinho, e essa foto, inclusive, eu deixo aqui em destaque para vocês, para que, se de alguma maneira servir, possa ser um exemplo. Não há um momento mais bonito, um momento mais célebre de que quando concluímos a nossa graduação. Então, eu sei que vocês estão no sexto semestre, caminhando para esse fechamento do curso, e é um momento onde, às vezes, o nosso gás, a nossa vontade fica um pouquinho debilitada. Então, é apenas para que vocês se lembrem dessa imagem, se imaginem lá colando o grau e concluindo a graduação, tá? Deixei aqui o contato disponível para vocês, junto com o meu currículo, meu telefone, os e-mails, enfim, para que vocês não tenham receio algum de mandar mensagem, e-mail, enfim, que eu fique à disposição realmente ao longo dessas semanas que nós vamos estudar juntos. Voltando então ao que nós vamos estudar, as aulas serão síncronas, ou seja, na forma de web aulas, o que a gente também às vezes acaba chamando de webconferência, tá? Assíncronas são aquelas aulas onde eu deixo gravado, assim como essa, e fica disponível para vocês, com o apoio dos slides, de outros materiais que eu possa passar de acordo com o tema de cada aula, tá? As web aulas elas ficam gravadas e vão ser disponibilizadas, então não se preocupe se você é de outro campus, se você está com dificuldade nos horários. E o horário em si, eu vou deixar disponível para vocês para acessarem, assim como o link no próprio SIGA. Tá? A gente tem o calendário já ofertado pela Unemat, o cronograma de aulas do próprio curso de administração que já foi organizado. Então nós teremos disponíveis as datas específicas e todas as aulas já estão lançadas, tá? Então basta que vocês acessem pelo sistema e possam acompanhar por lá. Nós teremos atividades não avaliativas, que são essas atividades para reforçar o nosso aprendizado, e as próprias avaliações. As avaliações serão divididas em 3 etapas, de 0 a 10, como é o costume natural de quem já está fazendo uma graduação há um bom tempo. Em relação ao conteúdo programático, é aquela ementa que eu falei para vocês logo no início, tá? Então eu trouxe ela aqui de uma maneira um pouco mais aprofundada para a gente entender como que ficou dividido nessas próximas 14 semanas o nosso estudo. Então nós vamos ter 3 unidades, a primeira chamada Contabilidade Gerencial como ferramenta de controle. 2 tópicos principais, não são só 2 aulas, é importante que vocês não confundam isso. E a primeira avaliação já marcada. Unidade 2, Controladoria e Gestão, avançando um pouco mais nessa teoria e começando a colocar em prática a parte um pouco mais de cálculo, uma interpretação desses cálculos e qual é o resultado disso para as questões gerenciais.
E por fim, a avaliação de desempenho, para que a gente possa entender melhor como a contabilidade pode servir ao gestor, né? Qual é o papel do contador, qual é o papel da controladoria, qual é o papel do administrador, todos eles juntos para formarem uma boa gestão. Então, essa aqui é uma visão simplificada, e aí na primeira unidade, que é o que nós estamos começando hoje, aqui as aulas que nós teremos. Serão 9 ao todo, incluindo uma revisão, tá? Então, a gente começa falando da teoria institucional, vamos falar um pouco das teorias psicológicas, da teoria da contingência, da agência, uma abordagem baseada em recursos, o aspecto do controle gerencial para entender o que é contabilidade financeira, o que é contabilidade gerencial e a própria contabilidade gerencial como ferramenta de controle. Tá? Não tem como avançar sem ter esse embasamento um pouco mais teórico, mas eu vou garantir para vocês que as aulas serão breves, resumidas, para que a gente possa se concentrar exclusivamente naquilo que é importante e ter o melhor aprendizado possível. Tá? Então, isso é apenas para que vocês possam se organizar. Aqui eu deixei junto, caso vocês tenham essa curiosidade, a parte da unidade 2, que eu não vou comentar agora, a questão ainda das aulas da unidade 2, a unidade 3 também avançando lá na frente, quando estivermos chegando ao final do semestre e tudo mais, tá bom? Então depois vocês podem olhar com calma e ao longo das aulas eu vou comentando cada um desses tópicos. Isso é apenas para que vocês possam entender como está organizado e olhem e já vão se planejando dentro aí das suas próprias rotinas e estudos. Então, para finalizar essa apresentação básica, o que eu gostaria de deixar para vocês é essa frase que tem me motivado há muito tempo e serve de inspiração em todos os momentos, né? Assim como a gente tem aprendido bastante nesses últimos anos no ensino remoto, a gente precisa então fazer essas adaptações, a gente precisa se dedicar e, diante das circunstâncias, sendo a dor inevitável, eu sempre falei isso na aula presencial e reforço aqui, o sofrimento ele ainda é opcional. Então, nós precisamos encontrar o que há de melhor em nós para que a gente possa ter um melhor aproveitamento da disciplina. Tá? Então, eu peço que vocês segurem firmes aí, mantenham o gás, venham com bastante vontade, com bastante dedicação, participem bastante, tanto das aulas ao vivo quanto das atividades, nas aulas gravadas, tirem todas as dúvidas para que vocês possam ter o melhor aproveitamento possível. Vamos fazer desse um bom semestre. Obrigado pela atenção até aqui, vejo vocês na nossa próxima aula, onde iniciaremos então a primeira unidade efetivamente com a aula número 1, falando sobre as teorias institucionais, o que elas são e como isso se relaciona com a nossa disciplina. Obrigado e bons estudos!